do Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Queremos te pedir, Pai, no nome de Jesus, que use o teu filho agora para o louvor da tua glória, que fale aos nossos corações, ó Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, que todos nós possamos sair daqui diferente, Pai, da maneira que nós entramos. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Quero saudar a igreja em nome da diretoria da Convenção Batista Brasileira e também trazer um abraço do nosso diretor-geral, pastor Sócrates de Oliveira, que muito se alegra em festejar com os irmãos 54 anos de organização desta amada igreja. Quero agradecer ao pastor Lauro, sua esposa, pelo acolhimento tão carinhoso que tenho recebido desde ontem. Também expressar minha alegria de estar com o nosso presidente da Copaba, também o nosso diretor do Seminário Teológico Batista do Pará, e outros colegas pastores, um tempo muito precioso de estar com os irmãos. Quero agradecer o acolhimento desta igreja. Hoje pela manhã tivemos um café delicioso. Comi um cuscuz maravilhoso, do jeito que eu gosto, com ovo frito, hein? Estou até lambendo os beiços agora, né? Alegria de estar com os irmãos, celebrando e festejando 54 anos de organização, e num momento muito especial, com essa fachada linda, bonita, moderna. Tenho certeza absoluta, assim como o irmão que falou que esteve aqui alguns anos atrás como visitante e hoje adora ao Senhor, serve ao Senhor. Esta é a razão da existência desta agência do Reino de Deus nesse lugar. Proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer que precisamos celebrar com gratidão a fidelidade de Deus. O nosso tema é viver para a glória de Deus, porque isso é preciso, mas nós queremos celebrar essa festividade. Vi as mulheres em missões cantando e as mulheres do futuro cantando junto com vocês. Os homens louvando a Deus. Fiquei feliz de ver a banda do Exército Brasileiro e eu olhei para o sapato deles, não sei quem olhou. Eu nunca servi o Exército, mas eu soube que ai de um deles, se porventura vier tocar aqui sem o sapato estar brilhando. Aí eu olhei o sapato de todos eles. Mas eu gostei que eles estavam exaltando o nome do Senhor, eles estavam celebrando a Deus com fidelidade. Eu queria ler com os irmãos Números, capítulo 9, versículos de 15 a 16. Nos diz assim a palavra de Deus. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda, e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Esse texto sagrado é um texto histórico que fala da história do povo de Deus e da maneira extraordinária em que Deus caminha com o seu povo. Ao ouvir a história de 54 anos de organização desta igreja, ainda que embaixo da mangueira, eu fico vendo também a maneira com que Deus caminha com este povo ao longo da história. Achei bonito o memorial histórico, os 10 pastores, e Deus caminhou com estes homens ao longo da história. Deus caminha com você neste momento histórico da primeira Igreja Batista de Itaituba. Deus tem estado conosco.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, sim, e por isso nós estamos alegres. Esse texto fala de uma nuvem, não de uma nuvem qualquer. Hoje à tarde, o pastor Lauro estava me levando para o hotel e eu vi uma nuvem preta, maior do que a mão de um homem. E eu pensei, vai chover. E não choveu. E aquela nuvem escura parecia que ia desaguar sobre nós. E não desaguou. Essa nuvem que o texto fala não é uma nuvem qualquer, mas uma nuvem que é símbolo da fidelidade, da presença de Deus no meio do seu povo. Durante o dia, parecia fogo, durante a noite. Durante o dia, presença refrescante da presença de Deus. Durante a noite, presença iluminadora, aquecedora da presença de Deus na vida do seu povo. Em um caso, era o povo sendo suavizado do calor, suavizado das temperaturas elevadas do deserto. No outro, era a vida facilitada, evitando a escuridão da noite. De qualquer forma, Deus é fiel e gracioso. Deus estava sempre perto do seu povo. E é isso que nós estamos festejando hoje. Quando celebramos 54 anos, nós celebramos que o Senhor está perto do seu povo. O povo que se reúne nesse lugar, o povo que se chama pelo nome de Deus, o povo que se humilha, que ora, que busca a presença de Deus. E Deus vem a este povo, perdoa os pecados, sara a nação, derrama bênção sobre este povo, porque Deus está presente nesse lugar. Estamos festejando hoje, sim, a fidelidade de Deus. Mais do que uma belíssima fachada e mais do que 54 anos de história, eu quero celebrar com vocês a fidelidade de Deus na vida de todo aquele que entra nesse lugar, porque Deus é fiel. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor está aqui, estendida para abençoar todas as pessoas que vierem aqui de dia ou de noite. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo de aflição, um tempo de dificuldade, diferente das dificuldades de 50 anos atrás. Quando eu vi aquela imagem da pedra fundamental, todo mundo em pé, e quando eu soube do culto começando embaixo de uma mangueira, e vejo hoje um templo luxuoso, charmoso, refrigerado, belo, com uma fachada moderna, a gente se reporta ao passado, e os nossos irmãos que plantaram esta igreja não faziam nenhuma ideia do que esta igreja seria no milênio presente. Olha, de fato, grandes coisas fez o Senhor por vocês. Precisamos celebrar, precisamos festejar. Agora, uma coisa interessante é que a nuvem cobria a tenda da congregação. A nuvem enchia o tabernáculo com resplendor da glória de Deus. No contexto de Israel, a presença de Deus não era como hoje. Hoje eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre ti. A glória do Senhor está dentro de nós. A gente vai para os lugares que vamos, a presença de Deus vai com a gente. Nós enfrentamos as dificuldades que enfrentamos, o Senhor está conosco através do Espírito Santo de Deus. Mas no contexto de Israel, não era assim.
O povo enfrentava as tribulações da vida, tribulações aparentemente difíceis, a ausência de água, a ausência de alimento, a ausência de sistema de saúde. Como há 54 anos atrás, neste lugar, talvez não tivesse tantos recursos materiais, a angústia do coração dos nossos irmãos, naquele contexto, era proveniente de falta de recursos materiais. Se bem que naquela época já estourava por aqui a exploração do ouro. Naquela época, muita gente vinha para cá na esperança de, no garimpo, encontrar uma pepita de ouro. Confesso aos irmãos que eu queria ir hoje à tarde em um garimpo. Queria. E só não fui porque diz que a estrada, às vezes, é cheia de... E como eu estou me recuperando do acidente, o meu cóccix ainda incomoda bastante, eu não ia aguentar, né? Meia hora de estrada cheia de buraco e estar aqui com os irmãos. Mas espero voltar outra vez a esse lugar e quero ir no garimpo. Quero ir com o tempo. Quem sabe, naquele momento que eu vou lá, eu possa botar a mão em um lugar e pegar ali uma pepita de ouro. Já pensou, hein? É um milagre de Deus. Deus, guia a minha mão, que a nuvem do Senhor me mostre aonde eu devo chegar. Não sei se pode, eu nunca fui num garimpo, não sei nem se eu posso entrar, escavar. Imagine, está aqui o pastor lá de Curitiba, ele quer escavar. E se eu pegar uma pepita de ouro aqui, é minha ou é do garimpo? Vou ter que pagar alguma coisa? Mas naquela época, 1960, 54, né? 69, é isso? Já estourava aqui a busca pelo ouro, eu estou enganado, é isso mesmo? Já tinha ouro, garimpeiro, a gente via os programas de televisão, mas a angústia daquele povo era exatamente a angústia de um coração que não tinha esperança e paz. Muita gente buscava esperança e paz na riqueza material, e a gente sabe que isso não traz esperança e paz nenhuma ao coração. Só Jesus traz a paz que vai além de todo entendimento. Por isso eu quero celebrar com os irmãos a presença de Deus neste lugar. Era uma nuvem especial, ela abrigava a presença de Deus, era símbolo real desta nuvem que projetava a sombra do próprio Deus e protegia aquele povo do sol. A coluna de fogo aquecia nas noites frias e os livrava da escuridão, do medo da escuridão. Por isso eu quero celebrar com vocês a presença de Deus neste lugar, porque eu também reconheço, por isso precisamos celebrar com gratidão a proteção de Deus. O versículo 16 diz: era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria, proteção do sol, e de noite tinha a aparência de fogo. O texto está afirmando que esta nuvem cobria, ou seja, servia de proteção. A nuvem era sombra para o dia ensolarado, mas também era calor e luz para vencer o frio da noite. Era o cuidado de Deus para a vida daquele povo. E eu não tenho dúvida que o Senhor tem cuidado desta igreja. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da minha vida. Ontem eu falei na formatura que segunda-feira completa 15 dias de um acidente fatal. Quando a gente mostra as fotos do carro em que eu estava, eu e meu filho, as pessoas dizem assim: não saiu ninguém vivo desse carro. Eu fui na oficina onde o meu carro chegou,
para acionar o seguro, e fui eu e meu filho. Cheguei lá e disse, aonde está o Kicks vermelho que chegou aqui a semana passada? Disse, olha, aquele Kicks não pude nem deixar descer, porque não tem mais o que fazer, ali é PT, perda total. E olha, aquele carro era do senhor? Eu falei, era. Quem estava dirigindo aquele carro? Eu falei, esse rapaz. Ele estava, e saiu vivo? Saiu vivo. Só tinha ele no carro? Eu falei, não, eu também estava no carro. E o senhor está vivo? Eu fui pregar na sexta-feira e disse assim, irmãos, eu nasci 4 vezes. Eu nasci em 1965. Saí do ventre de uma mulher maravilhosa. A melhor mulher do mundo, minha mãe, Dona Maria. Nasci ali, já nasci essa cor marrom provocante, cheio de graça. Depois, aos 13 anos, eu nasci quando em uma igreja como essa, alguém falava do poder salvador do Evangelho, e o pregador dizia, não adianta ser filho de pastor, e eu era. Não adianta ser membro da igreja, e eu era. Não adianta você carregar a Bíblia no braço, e eu carregava. Não adianta você orar, você precisa entregar sua vida a Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador. E naquele dia, eu entreguei minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu nasci de novo. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. E eu nasci de novo, quando tinha aí 12, 13 anos. Há 15 anos atrás, eu estava com uma dor de cabeça que me acompanhava toda segunda-feira. Então, terminava o culto, ia para casa. Na segunda-feira, uma dor de cabeça terrível, e nós começamos a investigar, e o médico achava que era uma enxaqueca. E aí fizemos alguns exames, não descobrimos, até que depois de cerca de 3 meses, descobrimos um tumor de 20 centímetros de diâmetro no rim direito. Eu estava com um câncer. E, gente, só de você ouvir a palavra, você está com câncer, a gente começa a morrer. A palavra assusta. E eu fui fazer toda a bateria de exame, fizemos vários exames, etc. Cheguei diante do médico, ele disse assim, olha, isso aqui é um carcinoma de células renais. Disse, doutor, qual é o tratamento? Disse, a remoção. E aí a gente mobilizou a igreja estava cheia no dia que antecedia a cirurgia. Eu iria operar na quarta-feira. No domingo eu nunca vi a igreja tão cheia. Pessoas que vinham de tudo quanto era lugar, e eles cantavam louvando a Deus, e uma coisa estranha acontecia, uma atmosfera de comoção dominou aquele ambiente. Eu me lembro que uma das músicas que eles cantaram falava assim, se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. E eu estava aqui, os irmãos cantando, e um bocado de gente cantando e chorando. Eu falei, meu Deus, será que eles já estão me vendo deitado aqui? E eu preguei no Salmo 23, e eu disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E eu dizia, irmãos, eu sei que eu estou trilhando o vale da sombra da morte, mas eu não tenho medo. Eu estou pronto para quarta-feira entrar naquela sala de cirurgia e lá os médicos me apalparem e perceberem e dizer assim, tem alguma coisa errada. Vamos fazer outro exame? Porque eu creio em um Deus de milagres. Eu creio em um Deus que age de maneira sobrenatural.
eu creio que Deus poderia fazer aquela remoção daquele tumor de maneira sobrenatural. E eu dizia isso para a igreja naquele dia. Estou preparado para entrar no centro cirúrgico e o Senhor ter removido o câncer. Também estou preparado para chegar ali e o Senhor usar os médicos para a cirurgia, porque Deus usa a medicina. Quantos milagres Deus fez com cirurgias extraordinárias, usando mãos de pessoas que até, algumas delas não acreditam nele, mas Ele usa. Eu creio que Deus pode fazer um milagre através da cirurgia. Também estou preparado para entrar naquele ambiente, fazer a cirurgia e ter que enfrentar uma sessão de quimioterapia, radioterapia, porque Deus também usa medicamentos. Mas eu estou pronto para entrar naquele centro cirúrgico e de lá não mais sair, porque eu sei que o meu Redentor vive. Estou pronto para viver eternamente com Ele. E terminamos aquele culto, foi um culto bonito, comovente, belíssimo. 30 dias depois eu estou pregando naquela igreja novamente lotada, usando uma cinta abdominal maravilhosa, apertada, pregando no Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque é um Deus que protege, é um Deus que cuida, e para mim, eu nasci de novo depois do câncer. Eu tenho uma cicatriz, irmãos, daqui em cima, aqui embaixo. E o médico disse: olha, pastor, as pessoas da sua pigmentação costumam fazer queloide. Então, o senhor tem um queloide. Queloide é uma saliência. Agora, se o senhor quiser, a gente tira, a gente faz uma plástica e tira. Eu falei: não, porque essa marca é a marca da graça de Deus na minha vida. Nasci de novo no câncer, e agora amanhã vai fazer 15 dias que eu nasci de novo em um acidente terrível. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque nós passamos por dificuldades, por tribulações. Alguns passam por dificuldade na saúde, alguns passam por dificuldade nos relacionamentos. Quantos casamentos lutam para manterem-se firmes? Algumas famílias têm dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, genros e sogros, noras e sogras, entre parentes. Alguns têm dificuldade econômica, dificuldade na saúde, lutam por equilíbrio das taxas e não reconhecem o cuidado de Deus. A nuvem simboliza o cuidado de Deus para a vida daquele povo. Nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus sobre nós. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga, ó Israel, o Senhor tem estado conosco. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso, como diz o salmista no Salmo 91, versículo 1. Ou seja, Deus guardou o povo de desfalecer, mesmo diante de uma jornada rumo à terra prometida. Uma igreja que celebra 54 anos precisa reconhecer que o Senhor tem guardado o seu povo. O Senhor tem abençoado o seu povo. O mesmo Deus que os havia protegido na travessia do Mar Vermelho estava agora protegendo-os de dia e de noite. Nós precisamos celebrar ao Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Hoje nós estamos celebrando benefícios materiais. Uma fachada bonita, um templo gostoso, aconchegante, uma história bonita.
Mas muito mais do que isso, nós não fazemos ideia de quantas pessoas passaram por aqui e foram salvas nesse lugar. Quantas vidas entraram aqui sem esperança e receberam uma mensagem de salvação e de esperança. Quantos casamentos foram restaurados. Quantos relacionamentos restaurados. Quantos milagres foram realizados. Porque a presença de Deus neste lugar, de dia e de noite, fez transformações. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso Ele continua também em nosso tempo, protegendo nossa vida. O Senhor continua protegendo nossos casamentos. O Senhor continua protegendo nossa família. Quando você anda sob a presença de Deus, você conta com a proteção de Deus. Esta é a mensagem de Deus para a vida da gente hoje. Quando você anda embaixo da nuvem de Deus, você conta com a presença de Deus. A pergunta é: você tem andado embaixo da nuvem de Deus? É a presença de Deus que dirige seus passos? É a presença de Deus que diz para você parar? É a presença de Deus que te mostra o perigo? Você tem andado segundo a presença de Deus? O salmista, no Salmo de número 121, diz: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Quando nós andamos embaixo da presença de Deus, o Senhor cuida de nós. Tem uma música muito bonita que é assim: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E Deus cuida de todos aqueles que querem andar embaixo da nuvem de Deus. Me lembro que Jesus, orando para Jerusalém, Jesus chora. E Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quisera eu, como a galinha, acolher vocês embaixo da minha asa. Tem gente que não quer andar embaixo da nuvem de Deus. Você que está aqui hoje, minha oração é que você escolha andar embaixo da nuvem de Deus. Que você escolha viver embaixo da presença de Deus. Nas coisas mais simples, Deus vem com a sua nuvem sobre mim. Uma viagem, uma prova, uma consulta, uma conversa. Senhor, eu quero estar embaixo da sua presença. Algumas dificuldades poderão perturbar a nossa mente. A rotina da nossa vida, muitas vezes, nos faz esquecer que o Senhor está conosco. Alguns momentos difíceis, calor, algumas inseguranças. Saiba que a fidelidade de Deus protegerá você quando você aceitar andar embaixo da proteção de Deus. Que nessa noite você tome a decisão e dizer: Senhor, vem com a tua nuvem sobre mim. Vem com a tua nuvem sobre a minha família, sobre a minha casa,
sobre a minha igreja. Senhor, que a presença do Senhor nos proteja. Celebre com gratidão a proteção de Deus, ó igreja. Celebre com gratidão a proteção de Deus ao longo desses 54 anos. Segundo lugar, celebrando com gratidão a orientação de Deus. Versículo 17. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Ou seja, o povo de Deus precisava estar atento à movimentação da nuvem de Deus. O povo de Deus precisava prestar atenção à movimentação que Deus fazia. A orientação se inicia, a caminhada começa a partir da nuvem se levantando. Eu fico imaginando como que é essa cena, pastor Benilton. Um povo nômade, milhares de pessoas andando com galinha, com cabra, com ovelha, e ali eles estavam acampados. De repente a nuvem fazia assim, ó, levantava a nuvem. Quando a nuvem levantava, só que a nuvem não levanta rápido assim, a nuvem se levanta devagar. Aí todo mundo diz, a nuvem está levantando, vamos arrumar nossas coisas. Aí junta tudo, vai pegar o cabrito, vai amarrar, vai trazer, vai todo mundo se arrumando. Para onde a gente vai? Não sabemos. A nuvem vai se levantar. É o tempo de todo o povo de Deus se preparar e estar pronto para seguir a nuvem. De repente a nuvem vira para cá, todo mundo vira. A nuvem começa a andar e o povo começa a andar sem saber que hora parar. Gente, isso aqui é um negócio fantástico. A gente não faz ideia da dimensão desse negócio. Eu vou pegar um voo e sei que esse voo vai sair daqui, vai para Manaus. Sei a hora que o voo vai sair, sei a hora que o voo vai chegar. Sei a hora que o voo está programado para sair de Manaus e chegar em Curitiba. Eu sei que passarei uma madrugada inteira dentro de aeroportos. É cansativo? É, mas é maravilhoso. Imagina você viver uma vida inteira sem saber para onde ir. A nuvem levantou, para onde vai? A nuvem está mandando ir para lá, vamos andar. Por quanto tempo? Não sabemos. Iam andando. Sol quente, mas a presença de Deus aliviava o calor. A noite chegava, a nuvem se transformava e vinha uma tocha de fogo, aquecia. A presença de Deus constante. De repente a nuvem parava. A nuvem parou, é hora de armar acampamento. E vamos ficar aqui. Por quanto tempo? Não sabemos. Até a nuvem levantar novamente para a gente se colocar em movimento. Era isso que acontecia. A orientação de iniciar uma caminhada ou de parar dependia do movimento da nuvem do Senhor. Não era qualquer nuvem, era aquela nuvem que era a nuvem do Senhor. Eles não podiam fazer planos para o dia seguinte. Eles não podiam planejar quando acampar. Não sabia quando deveriam pôr-se em marcha novamente. Ou quando deviam parar. O que eles tinham que fazer, não sabiam, apenas olhar para cima e receber orientação de Deus. E isso é um indicativo para nós hoje também. Olhar para cima e receber indicação de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Os seus movimentos eram dirigidos pela presença de Deus. Assim como este povo estava com seus olhos fixos nas nuvens, ou melhor, na nuvem,
esperando o cuidado de Deus, eu e você somos desafiados a firmar os nossos olhos na presença de Deus e fazermos aquilo que Deus deseja que a gente faça. O livro de Hebreus, capítulo 12, 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente olhe os olhos fixos em Jesus. E a gente faz parte de uma igreja, a gente celebra com a igreja, a gente festeja com a igreja, mas essa igreja não terá sentido nenhum se os nossos olhos não estiverem fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. 54 anos de história, não é porque somos uma instituição, é porque Jesus é o Senhor desta obra. Jesus é o Senhor desse trabalho. Ninguém detém, é obra santa, é obra de Jesus. Que o seu olhar esteja firme em Jesus. Às vezes a gente olha para pessoas, né? Tem gente que olha para pastor. A gente viu aí 10 pastores. E cada um mais bonito do que o outro. Vocês perceberam isso? É, porque o nosso pastor é mais bonito do que todos os outros. Que o Rui não veja essa minha fala, senão ele vai ficar bravo. Está ouvindo, né? A gente olha para pastores são homens de Deus, servos do Senhor. Tem muita gente que vê e fica de olho no pastor. Eu me lembro que na minha igreja, uma irmã muito inteligente veio conversar comigo sobre o dízimo. Disse: pastor, eu queria que o senhor me explicasse esse negócio de dízimo, porque eu não entendo esse negócio. Falei: você não entende? Disse: não entendo. Eu não entendo como é que Deus quer que eu dê para a igreja 10% do que eu ganho. 10%, pastor, é mais caro do que o aluguel que eu pago. Não entra na minha cabeça isso. Falei: pois é. Então, presta atenção aqui. Primeiro, Deus não quer que você dê para a igreja. Porque no dia que você der para a igreja, Deus não recebe. Mas no dia que você devolver para o Senhor, Ele recebe. Então você precisa entender que é um mandamento do Senhor. A igreja não precisa do seu dinheiro, meu irmão, minha irmã. Aí eu contei para ela uma história. Eu fui vice-presidente de uma igreja, e do lado aqui da igreja tinha um prédio das lojas 775, loja de skatista, de surfista. E o dono dessa loja, tinham 4 lojas em Curitiba, não era crente, não frequentava a igreja, mas todo mês, quando ele fechava o balanço das suas empresas, ele gritava ali do prédio, no gabinete do pastor, e dizia: pastor, manda alguém aqui pegar o meu dízimo. O maior dízimo daquela igreja lá em Curitiba era desse homem que era dono das lojas 775, um homem que não era crente. E aquilo me impressionou. Falei: puxa vida, uma pessoa que não é crente é o maior dizimista da igreja. E aquilo Deus estava me ensinando que a obra é de Deus, não é do homem. E Deus, quando quer, Ele manda um ímpio, um incrédulo, dar o dízimo aqui. E falei isso para aquela irmã. Disse: minha irmã, você precisa abrir o seu coração para receber a fidelidade de Deus. Você precisa entregar ao Senhor. Não é para pastor nenhum e nem é para igreja nenhuma, porque o dinheiro que a igreja precisa é Deus que manda. Mas para você vai fazer bem. E aquela irmã disse assim: é, pastor, muito difícil isso para mim. Mas domingo, eu estava sentado aí onde o pastor Benilton está, levei ela com envelope, e ela passou olhando para mim, e olhando para mim fez assim, ó. Chegou aqui, ela botou o envelope, e voltou, olhando para mim, as lágrimas.
escorria sobre o seu rosto. E ela fazia assim, eu falei, minha irmã, você não entendeu nada. Não é para mim, é para o Senhor. E ela então disse, pastor, eu choro porque é muito dinheiro para eu deixar na igreja. Eu falei, você não entendeu nada, querida. Só sei que ela fez isso e ela foi fazendo, e ela foi aprendendo a fazer, foi compreendendo como se faz. Aquela irmã começou a ser abençoada de tal maneira, passou no curso de direito, começou a fazer direito, se transformou em uma advogada. Hoje ela mora aqui perto de vocês, aqui no Tocantins. Uma advogada altamente reconhecida. E ela disse para mim, pastor, como Deus mudou a minha vida quando eu compreendi que não se trata de igreja e não se trata de pastor, mas com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhos fixos na nuvem de Deus, e aonde a nuvem nos mandar, nós iremos. A nuvem dirige nossos passos, a presença de Deus dirige nossos passos, e é isso que Deus espera de mim e de você, que nós olhemos para a direção que Deus dá à nossa vida. Precisamos da orientação de Deus e através de Jesus, que Ele orienta nosso viver. João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É essa direção que o Senhor quer que nós sigamos. Olhe para cima. Há uma nuvem no céu, Deus está lá, Ele tem a direção certa para você, para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua família. Por isso, obedeça a direção que Jesus está dando, siga a presença de Deus. Por isso, hoje eu convido você a celebrar com gratidão a proteção de Deus, mas celebrar também a orientação de Deus. Quantas experiências eu poderia contar aqui da orientação de Deus sobre a minha vida? E quantos livramentos Deus já me deu, e eu percebendo uma situação, eu digo, não vou avançar, não sei porquê, não sinto paz em avançar. Era a orientação de Deus. E quanto livramento, quanto cuidado, quanta proteção. Quando a gente olha para a presença de Deus e segue a orientação de Deus, o Senhor vem com provisão sobre nós. Por isso, meu terceiro e último ponto, celebrando com gratidão a provisão de Deus. Versículo 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Ou seja, quando a nuvem parava, o povo acampava para descansar debaixo da sombra do Senhor. Eles podiam ficar ali despreocupados, porque o Senhor os protegia, o Senhor cuidava deles. Deuteronômio 29:5, Moisés diz que durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as suas roupas, nem as suas sandálias se desgastaram. Gente, isso é maravilhoso. Deus supria, Deus protegia. 40 anos sem a roupa ficar gasta. 40 anos sem a sola do sapato comer, porque Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus de provisão. A gente não sabe direito o que é isso, né? Nós estamos aqui, está todo mundo pensando no lanchinho que vai fazer daqui a pouco.
Não é verdade? Tem gente que já sabe o que vai fazer. Provavelmente no freezer tem lá alguma coisa que vai botar no micro-ondas e vai comer uma lasanha, uma pizza. Tem gente que já deixou pronto ali. Tem alguns que vão numa pizzaria. A gente não sabe o que é isso. Mas eu fui criado em uma época em que havia escassez de alimento. Eu morava lá no sul da Bahia. Eu, filho de uma família, meu pai e minha mãe tinham 6 filhos homens. Gente, você não sabe o que é alimentar 6 adolescentes. Aí tinha lá Manassés, Ilquias, Esdras, Jonatas, Neemias e Ricardo Filho. Todo o Antigo Testamento era filho do meu pai e da minha mãe. E na idade desses meninos aí, de 16, 17 anos, a gente come que é um negócio. Mas naquela época, no sul da Bahia, uma época de pobreza, de falta de alimento, de não saber o que é que vai ter para o jantar. Mãe, o que é que a gente vai jantar hoje? Não sei, meu filho, vamos orar. Uma mãe com 6 filhos que não sabe o que vai comer amanhã. Sabe por que eu comi cuscuz hoje com alegria? Porque lá em casa era cuscuz de manhã e de noite, todo dia. Eu dizia, mãe, o que é que tem para janta? Cuscuz. De novo, mãe. Aí de manhã a gente acordava o cheirinho do cuscuz. De novo cuscuz. E hoje eu como cuscuz celebrando, olha. A gente às vezes desconsidera a provisão de Deus. Quando eu olho para o cuscuz, eu digo, Deus usou cuscuz, era o maná da minha casa, de manhã e de noite. Ah, como eu gosto de comer. Meu pai todo dia come cuscuz hoje. Na nossa infância, nós não comíamos outra coisa porque não podíamos, mas o Senhor proveu. Qual é a provisão que você precisa hoje? Talvez você não precise de alimento. Talvez você não precise de saúde. Talvez você não precise de dinheiro. Mas você precisa de paz. Você precisa de salvação. Você precisa de segurança de que o Senhor está com você. Você precisa da certeza de que o Senhor vai com a mão protetora dele sobre você, sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. A presença do Senhor vem com provisão sobre o seu povo. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus vem com provisão de sabedoria. Eu quero celebrar, eu quero festejar, quero celebrar a proteção de Deus, a orientação de Deus, o sustento de Deus, mas mais do que isso, eu gostaria que você celebrasse a presença de Deus na sua vida. Que hoje você saia daqui com a seguinte oração: Senhor, vem com a tua nuvem sobre mim. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, a nossa família, a nossa casa. Continue dirigindo nossos passos. Deus, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Talvez você precise da presença de Deus em área da sua vida muito particular. Determinadas situações que só você sabe. E esta palavra te faz pensar: Senhor Deus, eu preciso de Jesus na minha vida. E eu poderia, pastor Lauro, terminar essa palavra fazendo uma oração. Fazendo uma oração para que Deus visite com a sua poderosa presença todos aqueles que precisam
da presença de Deus sobre sua vida. Tem áreas da sua vida que você precisa da presença cuidadora, protetora, direcionadora, supridora. Tem algo na sua vida que você precisa que Deus paire sobre você a nuvem poderosa dele. Coloque-se em pé, eu vou pedir a Deus que paire sobre você a nuvem dele. Essa nuvem que vai dirigir, que vai cuidar, que vai orientar e que vai suprir sua vida, sua família, suas necessidades. Pai querido, todos nós que nos colocamos em pé em tua presença reconhecemos que sem o Senhor nada somos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faz pairar sobre nós a presença poderosa do Senhor. Que a nuvem de proteção, de orientação, de cuidado, de suprimento seja constante sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossos ministérios, sobre nosso trabalho, sobre os desafios que todos nós temos. Pai, nos ajuda a olharmos firmes para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê a humildade para olharmos para cima, para percebermos a tua presença, para termos coragem de obedecer à direção que o Senhor tem para nós, para recebermos do Senhor a provisão que necessitamos e que precisamos. Nesse momento, ó Deus, muitos de nós nos colocamos em pé, precisando da intervenção sobrenatural do Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, abra janelas do céu e derrame sobre nós bênção sem medida. Pai, que nesta noite, quando celebramos 54 anos de organização desta igreja, nós possamos consagrar ao Senhor nossa vida, consagrar ao Senhor o nosso viver, consagrar ao Senhor esse ambiente de adoração e sermos nós instrumentos da tua graça para salvarmos, para abençoarmos, para acolhermos todos quantos entrarem, ó Deus, neste templo, e que nesse lugar a presença do Senhor seja constante. A nuvem do Senhor repouse sobre todos que aqui entrarem e ao saírem daqui sigam olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É a nossa oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém.